Neste vídeo, pretendemos estudar o teste do π². Nosso objetivo não é estudar procedimentos de cálculo do teste, mas o raciocínio que está por trás da associação entre duas variáveis qualitativas. Esse símbolo que parece a letra X é a letra Qi em grego. Portanto, isso aqui é o Qi, o símbolo do π², que é o nome do teste em questão. Segundo Bussati e Moretin, um dos principais objetivos de se construir uma distribuição conjunta entre duas variáveis qualitativas é descrever a associação entre elas, isto é, queremos conhecer o grau de dependência entre elas, de modo que possamos prever melhor o resultado de uma quando conhecemos a realização de outra. Por exemplo, foi feita uma pesquisa na cidade de São Paulo. Uma vez que a pessoa foi sorteada, queremos saber o sexo dessa pessoa. Sabemos que ela foi sorteada da cidade de São Paulo. Qual a conclusão que podemos tirar do sexo dessa pessoa? Provavelmente, a conclusão é nenhuma, pois a quantidade de homens e mulheres na cidade de São Paulo é aproximadamente 50% para cada. Logo, não podemos fazer nenhuma afirmação a respeito do sexo com segurança, uma vez que a proporção é 50-50%. Mas, se a pessoa sorteada trabalha na indústria siderúrgica, então a nossa resposta provavelmente seria diferente. Provavelmente seria um homem, pois na indústria siderúrgica existem mais homens do que mulheres trabalhando. Então, uma vez que eu faço um sorteio e sei que a pessoa sorteada trabalha na indústria siderúrgica, eu posso tirar a conclusão que provavelmente essa pessoa é um homem. Ou seja, há um grau de dependência entre sexo e ramo de atividade, que nos permite fazer tal suposição com certa segurança. Vamos verificar a seguinte situação. Suponhamos que tenha sido feita uma pesquisa para saber se os estudantes da capital e da região rural têm acesso à internet. A situação 1, tivemos o seguinte resultado. Foram entrevistados os estudantes da capital e estudantes de uma região rural. Dentre os da capital, 50 disseram sim, eu tenho acesso à internet, e 0 disseram não, ou seja, todos da capital disseram que têm acesso à internet. Quando foi feita a pesquisa na região rural, todos disseram que não têm acesso. Baseado nesse resultado, será que nós podemos inferir que existe associação entre morar na capital e ter acesso na internet e morar na região rural e não ter acesso? Pelos dados da tabela, parece que a resposta é sim, existe associação entre as variáveis região e acesso à internet. Vejamos a seguinte situação. Aqui inverteu. Todos da capital disseram não e todos da região rural disseram sim para acesso à internet. E nesse caso, haveria ou não associação entre as variáveis? A resposta, provavelmente, sim. Terceira situação. Aqui, na capital, 25% dos entrevistados disseram sim, 25% dos entrevistados disseram não. 25% não, 25 pessoas. Na região rural, mesmo caso. Então, você acha que tem associação entre as variáveis ou não? Tempo para você pensar. Provavelmente você tenha dito não. Porque o fato dele morar na capital não está interferindo em ter acesso à internet, porque dentre os que moram na capital, a mesma quantidade disse sim e a mesma quantidade disse não, o mesmo acontecendo com a região rural. Então, para uma distribuição desta forma, nós somos levados a dizer que não tem nada a ver morar na capital
e tem internet, ou mora na capital e não tem rural e não tem na internet, porque os dados estão igualmente distribuídos. Situação 4. E agora? Será que há relação entre região e acesso à internet? Vejamos. Só quem mora na capital, 40 disse sim e 10 disse não. Olhando para quem mora na região rural, 40 disse sim e 10 disse não. Então, como essa proporção aqui são iguais, 40 para 10 e rural 40 para 10, eles preservam a mesma relação entre o sim e o não. Sim e o não. Como a relação é a mesma, parece não haver relação entre as duas situações, entre as duas regiões. Então a resposta é provavelmente não. Situação 5. Na situação 5, quem mora na capital, 44 pessoas disseram sim, 22 disseram não. Rural, 12 sim e 22 não. Observe que o não tem o mesmo resultado, ou seja, 22 pessoas da capital disseram não e 22 pessoas rural também disseram não. Neste caso, será que há relação entre as variáveis? Tempo para você pensar. Analisemos separadamente capital e rural. Observe que a quantidade que disse sim na capital é o dobro do que disse não. Quando observamos na região rural, a quantidade que disse sim é quase que a metade de quem disse não. Ou seja, a relação aqui do sim para o não parece ser inversa desta relação aqui. Isso seria um indicativo de haver relação? Precisamos pensar. Outro dado importante a ser observado, neste caso, é que a quantidade de pessoas entrevistadas na capital é bem maior que a quantidade de pessoas entrevistadas na região rural. Isso dificulta a nossa análise. Então, quando eu tenho que comparar dois grupos de tamanhos diferentes, é sempre adequado eu usar valores relativos, ou seja, usar a porcentagem em relação ao total, no caso aqui que a gente vai fazer o total das linhas, o total por região. Vejamos. Então, o total aqui, de entrevistados na capital, é 66, o total na região rural é 34. Analisemos os percentuais separadamente na capital e na região rural. Então, nós vamos tomar esse total aqui e analisar agora a porcentagem. Então, 44 pessoas da capital disseram sim, em relação ao total de 66 entrevistados na capital. Qual é a porcentagem de 44 em relação a 66? 66,6%. Qual é a porcentagem de 22 pessoas em relação a 66 pessoas? 33,3%. O mesmo estudo a gente pode fazer em relação a quem mora na região rural. Calcular 12 que disseram sim em relação ao total dos entrevistados na região rural e o mesmo para os que disseram não. Então, 12 em relação a 34 é 35%, 22 em relação a 34 é 64%. Observando esta tabela de valores relativos, ou seja, a tabela de porcentagens em relação ao total por região, será que existe relação entre as variáveis? Tempo para você pensar. Olha só o que aconteceu. 66% da capital disse sim e 64,7% do rural disse não. E 33% da capital disse não e 35% do rural disse sim. Olha que ocorre uma certa inversão aqui, né? Bastante aqui, pouco aqui, e no rural inverte.
pouco e muito. Observe na diagonal aqui, ó, valores grandes e aqui valores menores. Então, você já deve ter concluído que é bem provável haver associação entre as variáveis. Podemos fazer o mesmo estudo com os mesmos dados de uma forma um pouco diferente, observando esses totais aqui. Então, o total aqui, 56,44, como o total são 100 pessoas, a porcentagem aqui é 56%, 44%. Vamos fazer a análise observando esses totais aqui, da seguinte maneira. Quais os valores esperados se houver independência entre as variáveis? Ou seja, esse 56 aqui é o total de pessoas que respondeu sim, independentemente de morar na capital ou morar na região rural. E esse 44, os que responderam não, independentemente de morar na capital e morar na rural. Então, independentemente do lugar onde eles moram, 56% dos entrevistados disseram sim e 44% disseram não. O que nós queremos pensar é, se existe independência entre região e acesso à internet, ou seja, se morar na capital ou na região rural não interfere no acesso à internet, qual deveria ser os percentuais aqui dentro dessas caselas? Analisemos a seguinte situação. Suponhamos uma piscina que tenha 56% das bolas pretas e 44% das bolas brancas. Essas bolas dentro da piscina foram colocadas aleatoriamente, preservando esta proporção, e foram muito bem misturadas. Então, elas estão completamente misturadas dentro da piscina. Eu vou pegar um balde e mergulho aleatoriamente nessa piscina e retiro uma amostra de bolinhas dentro desse balde. A pergunta é, qual é a proporção de bolas esperadas dentro desta amostra? Seriam todas pretas? Seriam todas brancas? Ou elas estariam misturadas brancas e pretas? Certamente você está pensando que o mais provável é que as bolas estejam misturadas entre brancas e pretas. Eu também acho isso, que é o mais provável. Não acho, eu tenho certeza que isso é o mais provável. Agora, qual deve ser a proporção de bolas brancas e pretas nesta amostra? Seriam 2 bolas brancas e o resto pretas? Ou 2 pretas e o resto branco? Isso não é esperado. O esperado é que a proporção de bolas brancas e pretas dentro do balde seja próxima desta proporção da piscina. Porque se tem mais bolas pretas dentro da piscina, é mais provável que tenha mais bolas pretas dentro desse balde. É o esperado. Todavia, então, se o experimento for aleatório, espera-se que a proporção de bolas pretas e brancas aqui respeite essa proporção de 56 e 44. Todavia, se alguém fez a retirada e disse que saíram todas as bolas brancas, o que eu sou levado a pensar? Que o evento não foi aleatório, ou seja, que ocorreu algum episódio externo interferindo no resultado. Algo existe entre este balde e as bolas brancas que fez com que todas as bolas brancas fossem para o balde e nenhuma bola preta. Então, é possível que saia todas as bolas brancas aleatoriamente? Sim, mas é tão pouco provável que isso aconteça que eu sou levado a acreditar que, se aconteceram de todas as bolas brancas estarem no balde, ocorre alguma relação entre o balde e as bolas brancas de tal forma que as bolas brancas são atraídas para o balde, me levando a acreditar que o evento não é totalmente aleatório. Voltando à nossa tabela. Mas, então, se não existe relação nenhuma entre capital e rural,
Então, qual a proporção que se espera aqui de sim e não na região rural e de sim e não na região rural? Espera-se que se preserve esse total, porque esse total é o total independente da capital ou rural interferir na quantidade de pessoas que têm acesso à internet. Então, espera-se 56,44 aqui, 56,44 aqui. Isso é os percentuais esperados no caso de haver independência entre região e acesso à internet. Entretanto, não foi isso que aconteceu no nosso experimento. Nosso experimento aconteceu 44, 22, 12, 66, que corresponde às seguintes porcentagens: 35, 64, 66, 33. Observe que não foi respeitada esse 56, 44 dos totais aqui, independentemente de capital e rural. Ou seja, aqui é 56, 44, nós tivemos 35, 64, quase que inverteu aqui. E aqui nós tivemos 66, 33. Aqui bem maior do que este e aqui bem menor do que esse. Então, se preservasse essa proporção dos totais, eu ia acreditar que não há associação entre as variáveis. Como essa diferença aqui foi grande em relação a esses totais, eu sou levado a acreditar que há uma associação entre as variáveis. Um outro resultado, 44, 22, 22, 12. O que nós fizemos nessa situação? Que foi, na tabela anterior tínhamos 12, 22, agora temos 22, 12. Invertemos esse resultado. Será que há relação entre as variáveis agora com esse resultado? Vamos observar. 44 pessoas disseram sim, e 22 na capital, e 22 disseram não. O dobro disse sim em relação aos que disseram não. E na região rural, temos 22 para 12, quase que o dobro também. Então, as proporções estão muito próximas uma da outra. Isso, então, seria um indicativo de não haver relação entre as variáveis. Vamos analisar isto proporcionalmente, pensando nas porcentagens. Olha, 66, 33% a relação em relação ao total e 64, 35. Se eu olhar aqui esse total, 66, 34, 64, 35, muito parecido, e 66, 33 também é muito parecido. Então, como essas porcentagens aqui são muito parecidas com esses totais, sou levado a dizer que não há relação entre as variáveis. Vamos estudar um caso concreto, o caso da cloroquina utilizada pela Prevent Senior, que é um convênio médico de um hospital especializado em idosos, que eles testaram a cloroquina para o Covid-19. Existe uma discussão se os métodos que eles utilizaram são corretos ou não, e para que o estudo deles possa ter validade. Então, quem quiser se aprofundar nesse assunto, a crítica está nesse site. O nosso objetivo aqui é apenas didático. Então, não podemos discutir a eficácia ou não do medicamento no que se refere ao uso da metodologia, dos protocolos do teste deste medicamento. Vamos supor, aqui no nosso caso, que os métodos utilizados foram corretos e não existe crítica, que o estudo foi aprovado pelos pares, publicado em revista científica e etc. Vamos supor que tudo isso é verdade. Não vamos entrar então na polêmica dos métodos. Eles estudaram 636 pacientes idosos, da seguinte maneira: as pessoas procuravam atendimento médico com os sintomas de febre, tosse e dores musculares. Essas pessoas que eram, e etc., que eram consideradas supostamente tinham Covid-19. Então não foi feito nenhum exame. Se elas tinham sintomas semelhantes ao Covid-19, foi considerado que elas tinham Covid-19.
A essas pessoas foi perguntado se elas aceitavam serem tratadas com hidroxicloroquina mais azitromicina. E as pessoas que disseram sim foram chamadas grupo de tratamento. Os pacientes que disseram não, que não queriam ser tratados com hidroxicloroquina mais azitromicina, foram colocados no grupo controle. Portanto, o grupo controle não recebeu este medicamento, e o grupo de tratamento recebeu esse medicamento. A distribuição está aqui. Então, 636 pessoas com suspeita de Covid-19, destas, 412 aceitaram o tratamento e 224 não aceitaram o tratamento com o medicamento em questão. E eles queriam estudar daquelas que receberam o tratamento, quantas eram hospitalizadas, e daquelas que não receberam o tratamento com o medicamento, foram hospitalizadas. Então, olha o resultado. Desse total de 412, 8 foram hospitalizadas. Desse total de 224, 12 foram hospitalizadas. Então, a relação que nós temos aqui é que 8 foram hospitalizadas dentre 412. E 12 não foram, aqui embaixo, que não tomaram medicamento, foram hospitalizados nesse total. Observando esses dados, parece haver relação entre hospitalização e tratamento com a cloroquina, pois a quantidade de pessoas aqui hospitalizadas é menor do que a quantidade hospitalizadas dos que não tomaram medicamento. Por outro lado, esse número é menor que esse. Então, hospitalização aqui é 8 para 12. Por outro lado, a quantidade de doentes aqui é o inverso. É 400 aqui e 224 aqui. Então, observando esses números, há um indicativo de que este medicamento fez com que menos pessoas fossem hospitalizadas. Todavia, se eu analisar dos que não foram hospitalizados, os que ficaram em casa, a situação fica mais difícil de concluir, porque 412 eram doentes, suspeitos, mas 404 não foi hospitalizado. E aqui dos 224, 212 não foi hospitalizado. Então, quando eu observo esta parte, fica mais difícil tirar as conclusões. O que nos ajuda sempre é fazer a análise dos percentuais. Então vamos lá, aqui temos os dados. 8 corresponde a quantos por cento desse total de 20 pessoas hospitalizadas? 12, 404 e 404 representa quantos por cento dos não hospitalizados? E assim sucessivamente. Vamos lá. 404, quantos por cento de 612? 65%. 404, 616. 212 em relação aos 616, 34%. 8 representa 40% de 20 e 12 representa 60% de 20. Analisando agora as porcentagens. E esses percentuais aqui são muito parecidos com esses. Por que aconteceu isso? Porque a diferença entre os não hospitalizados com os hospitalizados é muito grande. Esses dois grupos são muito diferentes em quantidades. Então, um pequeno número aqui já interfere bastante na porcentagem. E o mesmo número aqui não vai interferir. Por exemplo, o número 2, duas pessoas aqui, em relação a 20, representa 10%. Duas pessoas aqui em relação a 616 representa menos de 1%. Por isso que é difícil modificar, uma pequena modificação aqui interfere pouco na relação entre essas duas porcentagens aqui. Mas a mesma relação aqui, pequena, interfere bastante. Bom, a conclusão aqui é que 40% dos que foram hospitalizados tomaram medicamento. E 60% dos que não tomaram medicamento
foram hospitalizados. Então, realmente, observando esses dados, parece haver relação entre as variáveis hospitalização e o uso deste medicamento. Perceba que o tempo todo nós dissemos que parece haver. Para que possamos retirar a palavra parece e fazer uma afirmação com base em probabilidades, precisamos estudar o teste do Q quadrado completo, que será objeto de outro vídeo.